Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que vocês estão? Começaram a ler já esse livro maravilhoso que é o Ana Karenina? Se não começaram, comecem já, porque tem muita coisa boa dentro. Viu? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas técnicas que a gente identificou lá no romance de Tolstói, à luz do nosso mestre maravilhoso, maior, Assis Brasil, no Escrever Ficção. E lá no Escrever Ficção, Assis Brasil vai falar sobre 3 tipos de focalização. Né? A focalização interna, quando a história é vista, sentida e vivida pelo personagem, pode ser em primeira pessoa, ou em segunda, raramente, ou terceira pessoa de singular. A focalização externa, quando são relatadas apenas as ações vividas ou falas dos personagens, sempre em terceira pessoa. E a focalização onisciente, né, também em terceira pessoa, é quando nós os ficcionistas, damos acesso ao leitor a tudo que diz respeito ao personagem, ao passado, presente, futuro. E, além disso, nos permitimos emitir juízos de valor, né, de natureza ideológica, moral, política, e ainda sobre a história e sobre o personagem. Então, na leitura de Ana Karenina, eu identifiquei algumas focalizações híbridas. Em que sentido? Em alguns personagens, principalmente, eu senti que eles transitavam entre a focalização onisciente e a focalização interna, e depois voltavam para a onisciente, por exemplo. Então, eu senti isso muito forte em 2 personagens, no Serioja, que é o filho de 8 anos de Ana Karenina e de Karenin, Alexei Karenin, quando ele está indo para a aula com o professor, que é o, vamos dizer, o tutor dele, e aí Tolstói narra. Serioja fitou com atenção o professor, a barbicha rala, os óculos que tinham descido abaixo da marca que deixara no nariz, e pôs-se a pensar de tal modo que já não ouvia nenhuma palavra das explicações do professor. Percebia que o professor não acreditava no que dizia, sentia isso pelo tom da sua voz. Então, sentia isso pelo tom da sua voz. Aí percebemos que ele já vai começando a mergulhar, ele sai da onisciente e começa a mergulhar na interna, abre aspas, mas para que todos eles combinaram de falar do mesmo jeito, todas essas coisas tão enjoadas e tão inúteis, por que ele me repele, por que ele não gosta de mim, fecha aspas. Então a gente sai da interna e volta para a onisciente quando ele fala, perguntava a si mesmo com tristeza e não conseguia encontrar uma resposta. Percebam que existe essa hibridez, essa mistura de focalizações, né? Esse trânsito entre uma focalização e outra, que o Tolstói magistralmente ele nos faz, né? Nos dá. Outro personagem que também a gente percebe essa mesma hibridez de focalização é a cachorrinha do Lievin, Alaska. Né? Essa cachorrinha ela vai com o Lievin para caçar, e aí a gente vê esse trecho, né? Aqui. Ficou ali, sentindo cada vez mais o seu cheiro e se deliciando com a expectativa. A cauda rija estava esticada e só tremia bem na pontinha. A boca estava ligeiramente aberta, as orelhas só erguidas, uma orelha estava dobrada para trás por causa da corrida e Lasca respirava com cuidado, mais ofegante, e olhava em volta com mais cuidado ainda, antes com os olhos do que com a cabeça, em busca do seu dono. Ele, com o rosto conhecido de Lasca, mas com olhos sempre terríveis, caminhava aos tropeções pelos morrotes. E assim pareceu a Lasca, ou seja, aí a gente sai da onisciente e entra mesmo, pareceu a Lasca. O que é que se passa na cabeça de uma cachorrinha? Numa lentidão extraordinária, ou seja, a percepção dela, né? A gente entra na percepção dela. Pareceu a Lasca que Lievin caminhava devagar, mas ele corria. Sai novamente da focalização interna, volta para a focalização onisciente. Então, próxima semana, a gente vai continuar com essas técnicas maravilhosas do nosso maravilhoso Lievin, mas até a próxima semana, vamos continuar.